Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas 126, PABX 31 3036 1666. De volta para o nosso último bloco, um bloco importante, eu tenho certeza, é um bloco que nós vamos falar sobre o Atlético. O Atlético está vivendo aí um momento de turbulência e o presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, deu uma entrevista interessante e importante para o seu torcedor. Falou diretamente ao torcedor. Vamos ouvi-lo e daqui a pouco a gente comenta sobre o que falou o presidente do Atlético. Eu estou no meu primeiro ano de mandato e não tenho nenhum receio com relação à lisura do trabalho que eu tenho feito aqui à frente do clube, né, da dedicação, mas acho que o tom das críticas anda muito alto, sabe? O Atlético já passeou pela zona de rebaixamento aí anos atrás, o Atlético já ficou muitas vezes na parte de baixo da tabela, incluindo o ano passado, e eu não me lembro de ter esse movimento tão grande para cima, né, da presidência. O torcedor atleticano de verdade, ele tem que me apoiar, ele tem que estar, eu acredito, eu peço a ele que faça isso, né? As críticas eu aceito. As críticas eu aceito. Um sujeito que se presta a ser presidente de um clube de futebol no Brasil, ele tem que saber que ele está sujeito a muitas críticas. Pois é, presidente, você está certo. Alguém que vai comandar um clube de massa, seja o Atlético, seja outro clube qualquer, vai estar sempre no foco das críticas, né? Lisura tem que ter sempre, sendo presidente ou não sendo presidente. Ser honesto é um dever de todo cidadão, e principalmente o cidadão que vai lidar com o que não lhe pertence, né? Que o Atlético pertence a toda a sua comunidade e ao futebol brasileiro, né? Agora, o toda a crítica está muito relacionado ao que se passa no universo futebol. Isso é histórico. E você, como um grande atleticano, que você está dizendo que é, eu não tenho dúvida, te conheço há muito tempo, já te vi na arquibancada, como você também falou. Essa entrevista dele é longa, viu, gente? Eu vi toda a entrevista atentamente. Você realmente é um grande atleticano e você sabe disso, que o tom ele vai muito do que se passa também no oponente mais próximo, no Cruzeiro e no América, numa escala menor. Se o Cruzeiro faz sucesso, o torcedor atleticano cobra do seu clube uma resposta também positiva. E do primeiro semestre para o segundo, a resposta tem sido negativa, também muito baseado no que você próprio disse quando estava no primeiro semestre. Você prometeu chegar forte na reta final do Brasileiro, você garantiu que o Atlético, ao abrir mão da Sul-Americana, estaria com uma vaga assegurada na Libertadores. E futebol, a gente sabe que não acontece assim. Futebol acontece por consequência de um trabalho que eu tenho certeza que você está fazendo com seriedade, com honestidade. Agora, isso tem que acontecer de uma maneira mais suave, mais tranquila. Você dizer que aceita crítica, você aceitar ou não faz diferença para o torcedor, porque ele vai criticar, independentemente de quem estiver no cargo. Não é, Marco Túlio? Exatamente, Carlos. Nessas palavras do Sete Câmara, eu discordo dele. Ele, ao abrir mão de uma competição que dá vaga para a Libertadores, se for o caso da Sul-Americana, já está errado. O Atlético sai precocemente da Copa do Brasil para a Chapecoense, que é um time limitadíssimo, está brigando para não cair. Também achei um erro muito grande do Atlético. Era um caminho mais curto para chegar na Libertadores. E não tem essa de que o Atlético, se estivesse brigando para não cair, aí sim deveria ser criticado. Não. O Atlético tem que brigar por título, o Atlético tem que brigar por Libertadores, o Atlético monta elenco para isso, o Atlético tem que buscar isso, tem que pensar grande. O Atlético é um clube grande e está vendo o Cruzeiro aí, ao mesmo tempo conquistando título, brigando por Libertadores, e o Atlético tem que seguir nisso também. E o problema é que ele deu esperança para a torcida. Quando ele saiu da Sul-Americana,
O que foi falado é que o Atlético ia ter total dedicação para que pudesse chegar a fazer um bom campeonato brasileiro e chegar, talvez, ao título. Quem deu a esperança foi o próprio presidente do Atlético, a diretoria que estava lá, com o diretor de futebol, e isso a torcida não aceita, ela não quer aceitar. E outra coisa, Vanderlei, ele cita que os presidentes antecessores dele não tiveram crítica assim forte. Eu discordo. Eu acho que o Daniel Nepomuceno, muitas críticas mesmo. Ele muitas vezes foi à entrevista da cara a tapa, né? Ele falou, ele brigava com a imprensa, botava esperança no time, o que não aconteceu, o que vem de uma consequência que já vem de alguns anos. Não é só desse mandato seu do Sete Câmara. Então, assim, Daniel Nepomuceno já fez isso. O Calil começou... O próprio Alexandre Calil também começou com críticas... Um conquistador. Com as 7 derrotas do Cuca, por exemplo, ele foi criticado por mandar o Cuca embora, ele manteve. Então, eu acho que cabe ao Sete Câmaras saber lidar com essas críticas, porque quem sabe lidar com elas, que um futuro pode colher frutos, né? Para o Atlético, tanto para o Atlético quanto para a torcida. E a crítica do torcedor vem também muito em cima dessa... Não, eu aceito críticas, porque, querendo ou não, ele acabou falando ali que o torcedor de verdade está do lado dele. Então, ele acabou de negar que aceita a crítica. E o problema é que também aconteceu com o Thiago Largue, né? Que falou assim, vocês estão me cobrando um time que não ganha títulos há tantos anos, vocês estão me cobrando agora? Ué, mas essa a crítica. Tanto que o Jair, da cidade de Osasco, lá de São Paulo, está participando aqui, obrigada pela participação, falando que o presidente, infelizmente, que não sabe o tamanho do time do Atlético, e ele falou que começa errado, termina errado. E o Atlético é difícil, 48 anos sem ganhar Campeonato Brasileiro. O Jair tem toda a razão. Né? É uma situação que já perdura há muito tempo e fazer apenas o meia-culpa não funciona muito para quem está no cargo de presidência. Né? O passivo do Atlético é muito, muito forte, muito pesado. Com 48 anos. Isso é uma conquista de título nacional. E o rival vem de duas Copas do Brasil seguidas, né, Carlos? Então, assim, piora a situação do Sete Câmaras. Não, e com um time muito bem montado, recentes. Né? 2 títulos brasileiros recentes, exatamente, e com uma gestão boa do futebol, não financeira, Além mas disso, do futebol, o Cruzeiro ganhou do Atlético esse ano no Campeonato Mineiro. O Atlético, se não conseguir para a Libertadores... Tava na mão, né? O título estava na mão, tinha ganhado o primeiro jogo de 3-1 no Independência, não soube segurar o segundo jogo Mineirão. Então, se não vai para a Libertadores... É um ano de fiasco do Atlético, vai ser um fiasco. Agora, é certo, a gente sabe, é certo que o Sérgio Sete Câmara é realmente um grande atleticano, tanto é que está lá doando o tempo dele, é uma pessoa honrada, nós sabemos disso, eu sei disso, nós sabemos disso, né? Mas o torcedor não está discutindo isso. O torcedor está discutindo a situação do time de futebol, do clube que ele dirige. E isso ele tem que entender, senão ele não pode ocupar. Carlos, e é pior. Que agora, com a derrota do Grêmio, e se o São Paulo não ganhar... O Grêmio Palmeiras. Olha aqui, Palmeiras, se o Palmeiras não ganhar, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Grêmio, Internacional, se não Santos tomar... fora também. Santos, a Acho que o briga mais fácil é Paraná, para classificar tem que torcer... Paraná e Bahia. Mas é isso, gente. E eu acho que a principal crítica da torcida também, o Carlinhos, vai assim, da administração do clube, da gestão de futebol do clube, não só do time estar jogando mal. Mas, assim, o Atlético é muito mal administrado. Sempre, o diretor de futebol, desde que o Maluf saiu, é uma dificuldade imensa de gerir o clube. Então, assim, a torcida já está com os nervos à flor da pele. Concordo, assim. Capanema, porque parece que junta tudo também. A crítica vem sobre tudo que já está acontecendo e o torcedor tem direito. Tanto que o Wagner Scaeté está falando. O pensamento do Atlético é pequeno, leva até ele para o Independência. Já não estou aguentando mais nada disso. Ou seja, vem também aquela mágoa, né? Aquele machucado lá de trás que não está jogando no Mineirão. Então, junta tudo. E descarrega tudo, né? Pois é, e o presidente falou que não pensa em voltar para o Mineirão. Nós vamos agradeço a vocês, meus parceiros. Valeu, Carlos. Né? Já? Já. Um grande abraço ao nosso telespectador. Agradecemos sempre pela paciência conosco. Amanhã estamos de volta com o Ramon, nosso diretor, líder, nosso presidente aqui da mesa. Vai estar de volta amanhã. Um abraço a todos.